Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associadas, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. Que tal? Observou no conceito de logística as suas partes essenciais? Vamos enfatizar algumas questões básicas. Veja, planejamento. Então, no conceito de logística, eu faço o planejamento do fluxo. Fluxo de quê? De matéria-prima. De onde para onde? É a pergunta seguinte, ou seja, do meu fornecedor até a minha empresa. Ok? E depois vem a função de controle. Controle de quê? De todo esse fluxo de material. Porque eu não posso arcar com os custos de falta, muito menos com os custos de excesso de material no meu estoque. Portanto, o nível de estoque precisa ser o essencial para que a minha empresa funcione corretamente. Assim você consegue perceber a importância do gerenciamento integrado de todas as atividades de uma cadeia logística. Ouça o que diz Iglê Pequeno a respeito desse tema. As vantagens que um bom sistema logístico traz à empresa em termos de competitividade, elas estão relacionadas especificamente com essa questão da gestão dos valores. Então, a gestão dos valores significa o seguinte: de que maneira o cliente de uma determinada empresa está percebendo aquilo que ela está recebendo em troca do seu dinheiro. Obviamente, percepções de valores maiores significa que a empresa compradora estaria disposta a pagar mais por aquilo que ela estaria recebendo. Fundamentalmente, a logística, hoje, claro que ela continua levando em consideração a questão dos custos, mas fundamentalmente ela está voltada para se obter a questão de rapidez. A integração dos diversas abordagens logísticas, ela é importante principalmente porque se consegue estabelecer uma determinada uniformidade filosófica de se tocar a questão da logística. Não é viável, não é adequado se ter abordagens diferentes para diversos segmentos logísticos dentro da empresa. Principalmente porque se perde a perspectiva, a mensuração de resultados e também pelo fato de que se estabelece escalas de atuação menores. Hoje, quanto maior a escala de atuação, melhor é a possibilidade que se tem de se obter economicidade, de se obter rapidez, de se obter a utilização contínua e total dos recursos fixos disponíveis. Em outras palavras, você pode perceber no depoimento do Iglê que a logística agrega valor de tempo e valor de lugar. Então, quando eu tenho um bom sistema de gerenciamento integrado da cadeia bem definido, eu vendo esse valor agregado ao meu parceiro, ao meu cliente, que no caso da logística de distribuição pode ser o atacadista ou o varejista. Então esse meu parceiro passa a ter credibilidade de que ele vai ficar assistido pelo meu produto, independente de qualquer circunstância que possa acontecer. Logo, ele sabe que eu posso definir um plano B, ou seja, um planejamento contingencial caso o canal principal de distribuição dê algum problema. Nós já tivemos exemplos de empresas que distribuíam seus produtos para o mercado utilizando o modal rodoviário, que em função de uma greve, a estrada foi interditada e o fornecedor então passou a usar helicóptero para atender ao seu cliente. Ora, isso faz parte de uma visão diferenciada de parceria e integração da cadeia logística. Logo, esse gerenciamento integrado da cadeia logística passa a ter um valor diferenciado na medida em que ele é bem definido e que a minha empresa tem a capacidade de vender isso para os seus parceiros da cadeia, quer seja na logística de distribuição, quer seja a minha empresa em relação aos meus fornecedores.
Pela sua importância, vamos ver agora o funcionamento da estratégia de gerenciamento vertical e horizontal. O gerenciamento vertical e horizontal em uma cadeia logística, ele passa pelo entendimento de que há o nível estratégico, o tático e operacional, e todos esses níveis precisam conhecer o que está planejado para o fluxo de material ao longo da cadeia. Você pode observar nesta cadeia a figura do fornecedor, da empresa que vai fabricar o produto, do atacadista, do varejista e do cliente final. Esse cliente final, o varejista e o atacadista, eles informam a nossa empresa aquilo que eles querem consumir, quando eles querem consumir e a quantidade. Com base nessa informação, a empresa vai então comprar a matéria-prima para que esses produtos sejam fabricados. Aí começa o relacionamento da empresa com seus fornecedores, logo identificando o estágio da logística de suprimento. Então, após essa negociação toda, a matéria-prima, então, é transportada até a empresa e quando chega na empresa, começa a logística interna ou de produção, que vai fazer com que o produto final seja produzido. E, muitas vezes, esse produto final vai inicialmente a um atacadista, depois a um varejista e, por fim, ao cliente final. Então, você pode observar na figura que a logística gerencia 3 fluxos básicos. O fluxo de informação que vem do mercado para dentro da cadeia, onde o cliente diz o que quer, quanto quer e quando quer. Isso gera um segundo fluxo, que é o fluxo de matéria-prima, associado a um fluxo de informação, para que se possa fazer um bom gerenciamento do material ao longo da cadeia. E, por fim, no momento em que o cliente final recebe o seu produto, ele paga. Quando ele paga, gera o terceiro fluxo, que é o fluxo financeiro, que alimenta toda a cadeia. Como vocês puderam observar na figura anterior, existem 3 subsistemas básicos numa cadeia logística, que é o subsistema de suprimentos, que eu vou comentar um pouco agora. Então, esse subsistema de suprimentos, ele atua exatamente no início da cadeia. Ele passa pela necessidade que tem o meu comprador de desenvolver esses fornecedores, de comprar desses fornecedores, de transportar essa matéria-prima até a minha empresa e depois de eu fazer a inspeção desse material, caso ele não venha com qualidade assegurada, para que eu possa alimentar o subsistema seguinte, que é o subsistema de produção ou subsistema interno, responsável exatamente pela transformação de toda a matéria-prima em produto acabado. Esse subsistema de produção, é claro, ele sempre desempenhou na história do sistema de produção capitalista uma função fundamental, porque todos os outros departamentos de uma empresa existem para atender à produção. Então, eu compro matéria-prima para quê? Para a produção fabricar o produto. Eu contrato pessoas para quê? Para a produção poder fabricar o produto final. Então, ele é o grande centro de todas as empresas. É onde, de fato, o meu produto final começa a nascer. E depois que ele conclui a sua etapa, ou seja, quando o produto final já está pronto, inicia, então, o outro subsistema, que é o subsistema de distribuição, responsável por fazer com que o meu produto chegue ao cliente final. Ou seja, quer seja esse atacadista ou varejista ou diretamente ao cliente final, dependendo de como eu estruturei o meu canal de distribuição. Agora, eu quero ressaltar uma coisa importante nesse estudo, que é exatamente a questão da integração interna e da integração externa. A máxima que discutimos atualmente é exatamente a fidelização do meu cliente final. Todavia, pensa comigo, como é que eu vou fidelizar o meu cliente final se eu ainda sequer fidelizei os meus empregados? Veja como uma empresa funciona. A maioria das empresas atualmente funcionam como há 100 anos atrás, ainda dentro da abordagem clássica da administração, com Taylor e Fayol, onde cada um faz o seu pedacinho e tão somente o seu pedacinho. Veja se você não está tendo este comportamento hoje. Então, muitas vezes você é o balconista de uma loja, mas se alguém pede para você desempenhar alguma atividade, mesmo que temporária, lá no almoxarifado, em geral você diz, não é minha área, eu não sei nada, eu não vou para lá. Não é mais esse perfil de profissional que o mercado, que as empresas precisam. Precisam sim de profissionais que tenham quebrado esse paradigma,
que consigam ver que a integração interna de uma empresa é fundamental para o sucesso desta empresa. Então, não adianta nada nós chegarmos aí no final do mês, termos toda a nossa produção atendida, com qualidade, com custos excessivamente baixos, mas se houve uma falha e o pagamento dos empregados não está depositado na conta, tu achas que vai funcionar bem a empresa no dia seguinte? Quer dizer, um subsistema não funcionou direito, logo ele compromete ou pode comprometer todo o sistema. Então, promover a integração interna significa quebrar paredes e construir pontes que possam integrar os diversos departamentos, já que um depende do outro. Então, em termos práticos, observe. O setor de compras compra matéria-prima para a produção fabrica para atender um pedido feito por marketing. O financeiro consegue dinheiro para financiar as atividades em geral da empresa. Logo, qualquer subsistema desse que funcione, ela pode comprometer o todo. Então, a promoção da integração interna de uma empresa passa necessariamente por uma quebra de paradigma, onde cada um vai entender que estamos todos, ou seja, os departamentos, no mesmo barco e que o produto final que nós vendemos depende da integração de cada um desses departamentos. Portanto, devemos trabalhar para que ele seja integrado, porque isso tem a ver, inclusive, com a melhoria da qualidade de vida no trabalho. A outra questão básica que se coloca é a integração externa da empresa. Então, a partir do momento em que eu consigo trabalhar a integração interna, aí sim, a minha empresa está pronta para que eu possa trabalhar agora a integração externa, tanto com os meus fornecedores no suprimento, quanto com os meus atores da logística de distribuição, ou seja, os varejistas, os atacadistas e o cliente final. Aí sim, eu estou trabalhando no sentido de fazer um gerenciamento integrado de toda a cadeia logística. Pensa nisso e veja como é que você está trabalhando hoje, como é que você pensa a tua posição dentro da empresa nesse atual contexto de necessidade do gerenciamento integrado de toda a cadeia logística. Veja o que o autor Balloon tem a dizer sobre as atividades desempenhadas numa cadeia de logística empresarial. A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes. Então você pode observar que a logística empresarial atua em todas as etapas de uma cadeia, ou seja, suprimento, produção, distribuição e logística reversa. Então vamos abordar as 3 etapas básicas de uma cadeia logística, que é o suprimento, a produção e a distribuição. É sabido que na logística de suprimentos consiste em abastecer a empresa com todos os itens necessários para se fabricar o produto final. A etapa 2, que é a logística interna ou de produção, consiste exatamente na materialização do produto final a partir da transformação dessa matéria-prima recebida com a logística de suprimento. E, por fim, o grande compromisso de fazer com que esse meu produto chegue até o meu cliente final, que é a logística de distribuição. E aí está presente o meu atacadista, o varejista, o consumidor final, um prestador de serviço de internet, enfim, todo um conjunto de empresas necessárias para que o produto esteja na hora certa, no lugar certo, na quantidade certa, com a qualidade certa e tudo pelo menor custo possível. Você pode então acompanhar funções importantes dentro do gerenciamento integrado da cadeia logística. Dentro dessa estrutura está aí o transporte, informação, nível de serviço, políticas de material, qualidade, formação técnica e questões legais. Todos esses aspectos influenciam um bom gerenciamento da cadeia logística. E eu ressalto, inclusive, aí a questão da logística reversa, tanto de pós-venda quanto de pós-consumo. Então, de repente, se você compra um produto e você usa esse produto até ele exaurir a sua função, ele não serve mais para nada, isso é a logística de pós-consumo. Ok? Agora, a logística de pós-venda é quando você, de repente, compra um produto, dá defeito e você tem que levar para a assistência técnica. Então, aí você tem a logística dividida nessas 2 grandes vertentes. Então, ilustrando as atividades desempenhadas dentro da logística reversa, no Brasil,
alguns segmentos já começam a gerar emprego e renda com a logística reversa. Cita-se aí a reciclagem dessas embalagens de alumínio, né, que hoje representam em algo em torno de mais de 90% desses materiais já são reciclados. Eu ressalto para ti que logística reversa ainda no Brasil é uma área pouco explorada, até porque para nós, lixo, nós ainda não conseguimos ver lixo como valor agregado, ou seja, olhar para o lixo e ver a possibilidade de transformar aquilo num produto que seja comercializável. E isso faz com que, no Brasil, a logística reversa ainda abrigue uma área muito grande de atuação para profissionais que queiram realmente desenvolver o seu próprio negócio. Observe agora uma reportagem a respeito da reciclagem aqui no Brasil. Motorista que se preze não dá nada por esse monte de ferro velho. Vaga lembrança de um carro que um dia circulou pelas ruas. Já quem fareja negócios enxerga em cada carcaça pelo menos 30 mil peças que podem ganhar novo uso. Esta empresa fatura 20 milhões de reais por mês, triturando sucata que é vendida para as siderúrgicas e depois vira produtos para a construção civil e a indústria automobilística. Enquanto nos Estados Unidos e em países da Europa a taxa de reciclagem de carros sucateados chega a 95%, aqui no Brasil não há uma política para o reaproveitamento das peças. Os carros costumam ser usados por várias décadas. Quando não tem mais condições de rodar, partes são vendidas para desmanches. O que não interessa vira entulho, poluindo as cidades. Nessa feira em São Paulo fica claro porque sucata hoje não se confunde com lixo. O setor de reciclagem fatura 3 bilhões de dólares e cresce mais de 10% ao ano no Brasil. Mas ainda tem um caminhão de desafios pela frente. Hoje, só 20% dos plásticos são reaproveitados. O índice está perto de 50% no caso de vidro, papel e garrafas PET. O reuso do papelão é de 77%. Só a reciclagem de alumínio é exemplo para o mundo. Chega a 94%. Que tal? Conseguiu observar como a logística reversa ainda guarda um potencial muito grande de negócio? São muitas as opções que nós temos para agregar valor àquilo que hoje nós entendemos ser lixo e a partir daí gerar emprego e renda de maneira sustentável. Vamos ver como funciona a cadeia logística. A cadeia logística, você vê aí na figura, inicialmente o fornecedor, que envia material para a empresa, responsável por fabricar o produto. Depois de pronto, eu posso estruturar minha cadeia enviando meu produto acabado inicialmente para o atacadista, que em seguida vende ao varejista e dessa forma chega no consumidor final. A outra maneira é, a partir da minha empresa, eu distribuir o produto direto ao varejista e deste para o consumidor final. E a terceira opção, para estruturar o meu canal de distribuição, consiste em eu entregar o produto diretamente ao consumidor final, que é o que realmente as empresas querem, porque desta forma ela reduz custo com a atuação desses diversos atores, ou seja, o atacadista e o varejista. Então você percebeu que são várias as atividades desempenhadas ao longo dessa cadeia. E, por conseguinte, as incertezas estão presentes aí. Portanto, agora vamos ver as incertezas na cadeia logística. Em um ambiente globalizado, uma cadeia logística pode sofrer muitas interferências e é necessário que a empresa esteja preparada para responder rapidamente a todas essas interferências que podem ser de ordem tecnológica, podem ser de ordem política, de ordem econômica, pode vir inclusive do ambiente interno, como uma greve de funcionários, pode vir de um evento da natureza que impeça o fluxo desse material. Então, de todas essas incertezas que podem afetar a minha empresa, é claro que se eu sei que isso existe, logo eu devo definir dentro do meu planejamento um tipo de planejamento chamado contingencial para fazer frente a essa necessidade. O que você não pode é esperar o evento acontecer para depois definir aquilo que tem que ser feito. Por isso que quando eu faço logística de maneira estratégica, eu exatamente trabalho todos esses pontos críticos e para esses pontos críticos eu imediatamente defino como atuar, como agir em cima dele, evitando que haja descontinuidade no fluxo de material da minha empresa. Porque assim, o meu cliente vai ficar seguro de que ele vai ser assistido, de que ele vai ser atendido com o meu produto. Acompanhe a reportagem a seguir, que mostra como
um fator externo, o clima, pode afetar determinados segmentos do mercado. Em março de 2009, uma forte onda de calor atingiu a cidade de São Paulo. A temperatura elevada fez as vendas de ventiladores dispararem na cidade. Pegos de surpresa, muitos fabricantes e varejistas tiveram seus estoques zerados e não conseguiram atender a nova demanda. Após um dos dias mais quentes do ano, a fabricante Mondial recebeu em apenas 4 horas um volume de encomendas equivalente a 50% do total registrado em todo o mês de março do ano anterior. Então você pode observar como esses fatores climáticos, que é uma das variáveis inerentes a essas incertezas, podem afetar a empresa. Então, de repente, uma mudança no clima exigiu mais produtos e mexeu com toda a estrutura da cadeia produtiva de uma empresa. Então é importante comentarmos sobre as principais fontes de incerteza: regulamentação ambiental, integração paralela, demanda do cliente final, infraestrutura da cadeia e suas instalações, controle do caos, ou seja, esses imprevistos que possam acontecer com as incertezas, característica do teu produto, a organização da tua empresa e a cultura organizacional existente ali, a complexidade dos processos fabris e decisórios também, a TI utilizada, a descontinuidade de produtos também na área de informática. Isso é muito comum porque os produtos têm um tempo de vida cada vez menor. A medição de processos e produção também é outro fator importante. E a previsão dos pedidos, porque o meu fornecedor pode aumentar o pedido ou pode cancelar pedidos. Veremos a seguir as habilidades e competências do profissional de logística. Veja bem, todo o sucesso do gerenciamento integrado de uma cadeia logística passa naturalmente pela competência das pessoas que fazem parte do gerenciamento dessa cadeia. E aí é interessante que tu saibas quais são essas habilidades necessárias. Uma é pensar e agir de forma estratégica e desenvolver credibilidade, sobretudo quanto às questões técnicas e de relacionamento humano. Outra, buscar sempre agir com postura ética e moral. Nós precisamos muito trabalhar essa questão ética e moral. Saber negociar e agir politicamente. Saber negociar é fundamental, porque senão tu não tens como promover a integração da tua empresa com os teus parceiros. Ter conhecimento sistêmico da empresa, ou seja, conhecer seus planos estratégicos e a tecnologia utilizada. Esse conhecimento sistêmico é interessante porque tu vais passar a conhecer a tua empresa como um todo. Outro item fundamental é que tu saibas exercer a liderança para obter o comprometimento e a participação dos outros membros da tua empresa nessa alavancagem da integração da cadeia. Executar novas experiências cujos resultados são difíceis de serem controlados em curto prazo é outra questão fundamental, porque nós vivemos em um ambiente de constante incerteza. Aceitar novos métodos administrativos com suas consequências sociopolíticas também é interessante porque o ambiente é dinâmico. Então hoje tu tens uma tecnologia, amanhã tem outra, que exige um novo método de trabalho, uma nova reorganização do layout da tua empresa, e aí você tem que estar com a mente aberta para esse ambiente dinâmico que as empresas vivem hoje. Administrar conflitos de modo a minimizar os custos da mudança é outra questão fundamental, porque as pessoas têm formação diferente, as pessoas têm ideias diferentes, e nas empresas, em função desse posicionamento diferenciado das pessoas, saber gerenciar conflito passa a ser uma questão estratégica para o atingimento das metas e a construção do bom ambiente profissional para a empresa. Afinal de contas, tu passas a maior parte do tempo da tua vida dentro da empresa, logo compete a ti construir um ambiente profissional que te dê vontade de estar ali e produzir de forma correta. Outra questão que eu te ressalto é ter interesse pelo negócio e lealdade às pessoas. Muitas pessoas não sabem qual é o negócio da empresa, podem se questionar por aí. Você trabalha onde? Trabalho. Qual é o negócio da tua empresa? Muitas pessoas não sabem explicar que a empresa ainda não se vendeu adequadamente para os seus colaboradores. E também eu ressalto a importância de contribuir
para o desenvolvimento de produtos e processos socioambientalmente corretos. Vivemos num momento onde o grande discurso é produzir social e ambientalmente correto e é necessário que a tua empresa, que você esteja aberto também para contribuir com a tua empresa nesse particular. E saiba que o teu ambiente é dinâmico e competitivo, portanto você não pode estar constantemente em um estágio de entropia. O que é isso? É paralisia. Você tem sim que buscar o estágio da homeostasia, que significa esse ambiente dinâmico, essa busca da tua adequação às atuais demandas do mercado e da tua empresa. Então, encerrando esta aula, eu quero chamar a tua atenção para que tu possas entender perfeitamente como é que funciona toda uma cadeia logística e a importância do gerenciamento integrado de todos os estágios dessa cadeia logística, ou seja, a partir do suprimento, da produção, da distribuição e do retorno de materiais ao longo dela. Tudo isso tem que ser devidamente gerenciado, tem que ser devidamente aplicada a tecnologia de informação para que tu possas mapear, identificar onde está em cada estágio da cadeia o teu material, o teu produto. Portanto, esteja aberto para essas transformações, esteja aberto para entender a importância do gerenciamento integrado da cadeia logística, já que atualmente nós observamos que muitos profissionais ainda estão presos dentro da departamentalização, ou seja, cada um cuidando do seu pedacinho e esquecendo de buscar esse perfil profissional que o mercado, em termos globais, busca ter, que é um profissional que consiga trabalhar o gerenciamento em todas as etapas de uma cadeia logística. E a dica que eu deixo para enriquecer os teus conhecimentos é: leia o livro Logística Empresarial, o processo de integração da cadeia de suprimento do Bauer Sox e Closs, da editora Atra. Vai ser uma leitura riquíssima, que com certeza vai complementar tudo aquilo que foi visto nesta aula. Te desejo muito sucesso.